Bom dia, pessoal. Então, nós vamos para mais uma aulinha, certo? Essa daqui, ah, hoje, a aula é sobre conversão de números binários de novo. Estou voltando um pouquinho, mas só para passar, é uma aula rápida, tá? Para passar sobre um assunto que a gente meio que passou batido, na verdade. Talvez você tenha se perguntado, talvez não tenha tido oportunidade, né, nas aulas remotas, mas muita gente pergunta nas aulas como é que eu faço para converter. A gente está falando de números binários e tal, a gente está sempre falando de números inteiros, né? Como é que eu faço para converter frações? É possível converter uma fração para números binários? Porque você usa frações, certo? Você usa float no seu trabalho, então, nos seus programas, obviamente. Então, o computador tem que ter alguma forma de guardar esse float na memória, tá certo? E a gente tem que se perguntar como é que o meu computador armazena isso. É importante de saber também, é uma coisa importante da gente saber. E para motivar essa aula, o que eu fiz foi, deixa eu só ver se está gravando mesmo, tudo certo? Meu microfone está aberto. Beleza. O que eu fiz para demonstrar a importância disso aqui, ou para talvez aguçar a curiosidade de vocês, foi mostrar esse programinha aqui, tá certo? Isso aqui é só um compilador de ser online. É para não precisar abrir um programa que é mais rápido, né? E eu fiz esse programa bem pequenininho aqui, da linha 9 à linha 19. Tá certo? O que ele faz? É um programa que eu crio um float x, então eu peguei esse x e chamei de 3, né? A gente sabe que float pode ser número quebrado, mas não precisa, então eu chamei ele de 3. E aí aqui no meu main eu fiz x recebe x vezes 0.1, tá? Então x que é 3 recebe x vezes 0.1, então eu estou acabando de atribuir aqui para o meu 3, o que era 3 vai virar 3 vezes 0.1, 0.3, tá certo? E eu mando imprimir, né? Por cento F aqui. Esse ponto 5 tá me dizendo o quê? Tá me dizendo que eu quero imprimir com 5 casas decimais. E o resultado está aqui, né? Isso a gente fez na aula passada, eu mostrei para vocês na terça. Esse é o resultado com 5 casas decimais. Mas talvez você já tenha se deparado com isso, eu mostrei também, né? Que se você botar mais casas decimais, por exemplo, 9 casas decimais, acontece uma coisa assim. Deu 0,3? Quase, né? Não deu 0,3, deu um pouco mais. O que é isso? 0,300000012. Isso é uma coisa que eu tinha me deparado quando eu estudei. Várias vezes eu fazia uma conta que dava alguma coisa. Era para dar 5, deu alguma coisa, 4,99999. Eu, por que de acho que acontece isso? E é isso que eu quero discutir hoje com vocês. É uma coisa bem interessante, uma implicação bem legal, né, das coisas. Mas primeiro, o que a gente tem que entender é, então, rapidamente, como é que converte frações. Como é que eu converto números fracionários de binário para decimal e de decimal para binário, tá certo? Você vai ver que, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: isso aqui é um número também, certo? Binário. Com um ponto aqui. Esse ponto é o ponto de decimal, tá? Pode ser uma vírgula. No Brasil a gente gosta de usar vírgula, nos Estados Unidos eles gostam de usar ponto. Sempre que você programa a gente põe ponto, então vou botar um ponto. Mas isso aqui é um número também, certo? Isso aqui, vamos dizer assim, vai para ficar menos simétrico. Né? Isso aqui é um número também. Que número é esse? Que número é esse em decimal? Alguma coisa, ponto alguma coisa. Né? Vai ser um número fracionário também, vai ser alguma coisa. Em decimal também vai ser alguma coisa, ponto alguma coisa. E é muito fácil de converter, tá? A primeira parte da conversão é que você vai fazer igual antes. Você vai pegar esse cara aqui. E a parte inteira você não muda como você converte ela. Do mesmo jeito que você convertia a parte inteira antes, você vai converter ela agora. Tá certo? Então, esse cara aqui, 1101, era o quê? Isso aqui é 1, 2, 4, 8. Isso aqui é 8 com 4, 12 com 1, 13. Então, isso aqui é 13, certo? Então, o resultado da minha conta vai ser 13 ponto alguma coisa. O pulo do gato está aqui, né? Como é que eu converto essa fração para números decimais? Então, isso aqui eu sei que é 13 e tem um ponto aqui, então vai ser 13, alguma coisa ou 13 ponto alguma coisa. Mas 13 ponto quanto? Pensa um pouquinho, olha só que legal. Esse cara aqui, ele tem peso 1, esse cara tem peso 2, esse cara tem peso 4, esse cara tem peso 8. Tá certo? Em outras palavras, se eu vou fazer de outra cor aqui, ou se você quiser pensar assim, tem gente que gosta
de pensar que esse cara aqui, ele tem peso, né? Eu estou na base binário aqui, isso aqui é binário, eu estou na base 2. Então esse cara tem peso 2 elevado a 0, esse cara tem peso 2 elevado a 1, esse cara tem peso 2 ao quadrado. Espero que esteja com qualidade boa para vocês lerem aqui. Estou fazendo uma letra mais pequena, ou menor. Tudo bem? Então esse cara tem esses pesos aqui, né? 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, né? Isso aqui é a mesma coisa. Me diz uma coisa. E aí passava para 16, 32, 64, 128 e assim por diante. Olha o caminho contrário. Eu tenho os pesos 8, 4, 2, 1, né? Daqui para cá os pesos vão dobrando. Então, obviamente que daqui para cá os pesos vão ficando cada vez pela metade. Então, quem que é o próximo aqui? Olha a progressão natural da coisa. Eu estava no 8, fui por 4, metade, fui por 2, 1. Desculpa, fui por 2, metade de 4. Fui por 1, metade de 4. Metade de 2, perdão, tá difícil aqui. E qual que vai ser esse aqui então? Qual que é o peso desse cara? Metade, 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 né? Metade, é isso aí. Se você pensou metade, você acertou. Então, qual que é o peso desse zero aqui? Esse zero vai ter peso meio. Meio, né? Deixa eu escrever. Ao invés de escrever meio assim, senão vai ficar muito apertadinho. Eu vou escrever meio em fração. Esse cara tem peso meio. Tá? Olha no rosa aqui agora. É a mesma coisa, certo? Esses números rosas são os mesmos que esses números azuis. 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, etc. Olha só, olha aqui. Aqui a potência vai diminuindo de 1 em 1, né? Eu tenho 2 ao cubo, aí aqui menos 1, 2 ao quadrado, minha potência diminui em 1, 2 à primeira, diminui em 1, 2 a 0. O que você acha que é aqui? Aqui vai ser isso aqui, e esse é o mesmo, isso aqui é a mesma coisa que meio, né? Se você não se lembra, 2 elevado a menos 1. Certo? Se você não se lembra, 2 elevado a menos 1, quando você tem uma potência negativa, o que você faz, isso aqui é igual a 1 dividido por 2 elevado a 1, elevado àquela potência. Lembra disso? Se não lembra, tá aí registrado. Tá certo? Então, e aí, continua. O que vai dar aqui depois? 2 elevado a menos 1, esse 1 aqui tem peso quanto? Você acha? 2 elevado a menos 2, e esse 1 tem peso 2 elevado a menos 3. E se continuasse tendo o número aqui, ia ser menos 4, menos 5, etc. Se eu fizer o azul, vocês entenderam que 2 elevado a menos 1 é isso aqui. Se você lembrar, eu sei que vocês já viram isso, tá? 2 elevado a menos 2 é o quê? Potência negativa é 1 dividido por aquele negócio. 1 dividido por quê? Por 2 ao quadrado agora. Então isso aqui é 1 quarto, né? 2 elevado a menos 2 é... Deixa eu fazer em azul. 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo e assim por diante. Tá? Então, o que é esse número aqui? Esse número aqui é 1 mais 4 mais 8, que eu já achei que é 13, ponto. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu botar um igualzinho aqui. Essa parte aqui, né? Essa parte decimal vai ser o que para mim? Vou pegar uma cor mais destacada, um verde. Esse cara aqui vai ser o que para mim? Esse cara aqui vai ser 0 vezes. Esse 0 vezes quanto? Qual que é o peso dele? 0 vezes meio mais. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, né? 1 vezes 1, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 8. Aqui eu vou fazer 0 vezes meio, mais 1... Epa, peraí. Mais 1 vezes 1 quarto, mais 1 vezes 1 oitavo. Tá? Quanto que dá isso aqui? Vamos lá. 0 vezes meio dá 0. Isso aqui dá 1 quarto. 1 vezes 1 quarto. 1 vezes 1 oitavo dá 1 oitavo. Então isso aqui é 0 mais 1 quarto mais 1 oitavo, que é igual, né? Que é igual a quanto? 1 quarto mais 1 oitavo, só para lembrar, 1 quarto, vamos fazer a continha aqui já. 1 quarto é 0,25. 1 oitavo é 0,125, que é a metade disso aqui. Somos 2 dá quanto? 0,375, é isso? É isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Isso. Matemática não é fácil. Então isso aqui é 13,375. Tudo bem?
bem tranquilo, né? Fazer conversão de binário para decimal em números fracionários também. Tá certo? Esse número continua, você continua somando termos aqui, vai dar esse negócio. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um número assim, só mais um exemplo mais simples até. Se eu tiver uma coisa do tipo. Uh, 1, 1, 1.1. Que número é esse? Esse número na base 2 é igual a que número na base 10? Né? De novo, converte a parte inteira do mesmo jeito de sempre. Isso aqui é peso 1, isso aqui é peso 2, isso aqui é peso 4. Isso aqui é peso o quê? Isso aqui é peso meio. Então você vai fazer o quê? Isso aqui é 1 vezes 1 mais 1. Vamos fazer. Desculpa, vamos fazer da esquerda para a direita, né? Isso aqui é 1 vezes 4 mais, agora do meio, 1 vezes 2 mais, agora aqui, 1 vezes 1 mais o quê? Né? Na prática você vai fazer isso. Você pode pôr um pontinho e fazer. Você pode converter separado a parte inteira e a parte decimal, mas se você fizer isso aqui vai funcionar também. Mais 1 vezes meio. Olha só. Isso aqui dá quanto? 1 vezes 4? 4. Mais 1 vezes 2? 2. Mais 1 vezes 1? 1. Mais 1 vezes meio? Meio. Vou botar 0,5. E aí soma esse negócio. Dá quanto? 2. Desculpa. 4, 2, 1, 7. Com meio? 7 e meio. Tudo bem? Então esse número aqui é 7,5 em binário. Deu para entender, gente? É assim que funciona números fracionários em binário. Mas essa não é a parte legal, tá? A parte legal é a conversão de decimal para binário, que ela tem uns pulos do gato bem interessantes. Olha só que coisa curiosa. Acho que é melhor fazer um exemplo direto. Vamos lá. Olha que coisa interessante. Né? Não sei se você percebeu que o número de valores que você consegue representar com isso é meio limitado, né? Enfim, já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Vamos fazer um exemplo de conversão decimal binário que vai ficar claro. Então, como é que eu converto o número fracionário de decimal para binário? Então, por exemplo, se eu tiver um número desse tipo aqui, se eu tiver 0, não, 0 não, vamos botar outro número mais legal. Se eu tiver 4,25, como é que eu converto esse número aqui de decimal para binário? Lembra que antes a gente fazia o método das divisões sucessivas, né, para passar de decimal para binário? Agora a gente vai fazer o método das multiplicações sucessivas, vamos dizer assim. Primeiro, converte a parte decimal do mesmo jeito que você convertia antes, tá? Essa parte decimal aqui vai ser 1, 0, 0. Tá? Não muda. 4 em binário é 1, 0, 0, então continua sendo isso. Então isso aqui mantém. E esse 0,25? Com esse 0,25 vai ficar o seguinte. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, converter, e vou pegar essa parte aqui e converter. Converti o 4 e ficou 1, 0, 0. Vou converter 0,25 agora. Vamos lá. Como é que você faz? Pega só a parte fracionária. Então, pega só, bota um 0 aqui, pega só a parte fracionária e multiplica por 2. Então, você vai fazer. Você multiplica a parte fracionária por 2. Tá certo? Se eu passo 1. Isso aqui vezes 2 dá quanto? Isso aqui vezes 2 dá 0,5. Esse dígito aqui vai ser o primeiro dígito do meu número fracionário. Então pega esse dígito aqui e bota ele aqui já, 0. Tá? E aí continua. Continua com o quê? Pega de novo só a parte fracionária. Eu vou copiar ela aqui de novo. A parte fracionária aqui é meio, certo? Do resultado. Pega esse resultado, pega a parte fracionária dele, que é esse meio de novo, e multiplica por 2 de novo. Tá certo? Então, qual que é o segundo passo aqui, só pra gente colocar? O segundo passo é o dígito inteiro vou colocar nas palavras. Vou dizer que o dígito inteiro entra no número. Dá pra entender isso aqui? É um pouco difícil de explicar, né? Mas é fácil de visualizar. Eu multipliquei por 2, pego esse dígito inteiro, jogo no número. Continuo. Até não dá mais. Você vai ver como é que eu vou parar uma hora. Pega esse meio, multiplica por 2, dá quanto?
dá meio vezes 2 dá 1.0. O que eu vou fazer? O dígito inteiro entra no número. Quem que é meu dígito inteiro aqui? 1. Pega o dígito inteiro, ele entra no número. 1. Continua. Até não dá mais. O que não dá mais? Olha só. Qual que é a minha parte fracionária agora? É 0, né? Então eu vou pegar o quê? Vou pegar só a parte fracionária, que é 0. Opa, e agora? Multiplica por 2 vai dar o quê? Vai dar 0, né? E se eu continuar multiplicando por 2, a parte fracionária aqui, se eu continuar multiplicando isso aqui por 2, qual que vai ser a minha parte inteira? Vai ser sempre 0, 0, 0, 0, 0, né? Então, o que eu posso escrever isso? Posso escrever infinitos zeros aqui? Posso, só não tenho tempo para fazer isso, né? Porque são infinitos zeros. Mas pensa, 0 aqui faz alguma diferença? Não faz. Certo? Então, o que você tem que pensar é o seguinte: quando deu 0, quando a minha conta aqui deu 0, eu sei que acabou, não vai sair do 0. Porque 0 é multiplicado por 2, não importa quantas vezes eu tentar multiplicar esse 0 por 2, não vai sair do 0. Então acabou por aqui. Deu para entender? Essa que é a grande sacada. Né? 0.0 e continua como 0 aqui na frente. Tá legal? Pessoal, olha que coisa interessante. Isso foi 4.25, certo? A conversão de um número decimal para binário. Vamos converter outro número aqui. Um número bem simples, tá? Vamos converter. Opa, peraí. Vamos converter o número 0.1 de... Calma, isso aqui é decimal. Deixa eu botar outro número para não ficar pra gente lembrar que ele é decimal. Então eu vou chamar esse cara aqui de 6.1. Como é que eu converto 6.1 de base, agora tá mais óbvio, né? De base 10 para base binária. De novo, converte a parte inteira, depois converte a parte decimal. Como é que eu converto a parte inteira? 6 em binário dá 1, 1, né? Se você não conseguir fazer de cabeça, faz pelo método das divisões sucessivas. Pega 6 divide por 2, bababá, né? Pega o último quociente, você sabe fazer já, né? E 1, tá? Esse 1 aqui. Como é que é 0.1, né? Esse ponto 1, como é que eu converto ele para binário? Vou usar esse método aqui, tá certo? Primeiro, multiplica a fração por 2 e aí o dígito inteiro entra no número. Vamos tentar fazer isso? Pega a fração, escreve a fração aqui, deixa eu pegar uma outra cor mais legal. Pega a fração, multiplica ela por 2. 0.1 vezes 2 dá quanto? Dá 0.2. E aí eu pego a parte inteira do resultado e ponho no número. Certo? E vou continuar fazendo isso. Aí eu vou pegar só a fração de novo do número, que é 0.2, e vou multiplicar por 2 de novo. Isso aqui dá quanto? Dá 0.4. 0.4, pega a parte inteira, bota no número. De novo, pego só a fração de novo aqui. Minha fração continua sendo 0.4, então 0.4. Multiplica por 2 de novo. Você vai ver porque é importante colocar esses dois aqui, tá? Eu vou chegar lá. 0.4 vezes 2 dá 0.8. Agora sim, né? Pega a fração, bota no número. Calma que estamos chegando lá. Ó, esse número agora, pega só a fração dele, que é 0.8, tá certo? Multiplica por 2 de novo. Agora dá quanto? Olha só. Agora vai dar 1.6. 1.6, pega a parte inteira. Opa, presta atenção, gente, ó. Pega a parte inteira, que é 1 agora, e joga no número. 1 no número. Tá certo? Agora, ó porque é importante você escrever o número duas vezes, porque agora eu vou pegar só a fração. E agora a minha fração não é 1.6, a minha fração agora é 0.6 ou 0.6. E continua. 0.6 multiplica por 2. Vai dar quanto? Vai dar 1.2. 1.2 pega a parte fracionária. Tá ficando grande, né? Mas tudo bem, vamos lá. Põe aqui. E continua, certo? Pega a parte fracionária de novo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra cima. Deixa eu passar um traço aqui. Ups. Continuar aqui do lado. Ó, 1.2, qual que é a parte fracionária desse número? É 0.2, é só 0.2, né? Pega o 0.2, multiplica por 2, dá quanto?
dá 0,4. Pega a fração. Eu vou fazer isso até não dar mais, hein, gente? Tem que continuar. Põe 0 aqui. De novo. Pega a parte fracionária desse cara, que é 0,4. Multiplica por 2. Dá quanto? Dá 0,8. Você está vendo alguma coisa? Está percebendo alguma coisa? Pega esse cara aqui. Põe aqui. Deu para perceber alguma coisa ou não? Vou continuar um pouquinho, tá? Agora pega a parte fracionária disso aqui, que é 0,8. 0,8 multiplica por 2 dá quanto? Dá 1,6. Talvez você já tenha percebido o que está acontecendo. Pega a parte inteira. Tô acabando. E coloca aqui. Tá certo? Opa, cor errada. Pega a parte inteira. Coloca aqui. E continua, né? Deu para entender o que está acontecendo? Ó, vamos fazer aqui. 0,6, multiplica por 2 de novo, vai dar 1,2 e assim por diante. E assim por diante o quê? Olha só, deixa eu pegar em vermelho aqui. Olha só, a partir daqui, pessoal, a partir daqui, o meu resultado foi igual, ou começou a ficar igual a isso aqui. Deu para perceber? Ó, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 1,2, ó, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 1,2. Deu pra ver que começou a se repetir? Olha só, a parte que começou a repetir foi, o que eu coloquei foi 0, 0, 0, 1, 1. E agora começou de novo. 0, 0, 1. Aí esse 1 vai entrar de novo. Esse 1 vai entrar de novo. Tá certo? E aí depois vai sobrar o quê? 0,2. Depois vai virar 0,4, vai ser 0 de novo. Né? O que está acontecendo aqui é que esse número vai se repetir. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Ele vai se repetir infinitamente, cara. Olha só que coisa maluca. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em binário, o número 0,1, um número tão simples quanto uma fração tão simples quanto 0,1 é uma dízima periódica. Olha que loucura. Meu número, então, se eu quiser escrever ele com aquela notação de dízima periódica que a gente conhece, ele vai ser 110, porque é 6, né? Ponto 0, 0, 0, 1, 1, e eu passo um traço em cima da parte que se repete, que é essa daqui. Isso aqui não é negação, tá? É só dízima periódica. Deu pra ver que o padrão que se repete aqui, ó, é 0011. 0011. 0011. Na dúvida, faz a conta aqui, você vai ver que vai continuar 0011 por toda a eternidade. O que isso quer dizer, cara? O que isso quer dizer? Quer dizer que 0,1 em binário é um número infinito. Certo? É a mesma coisa que, sei lá, 0,4 dízima periódica. Né? Ou um que a gente vê mais por aí, 0,6666 dízima periódica. Tá? É uma coisa desse tipo aqui. Que é um número infinito, infinito. O que isso quer dizer, cara? Olha só que implicação interessante. Isso quer dizer que, primeiro, quanto espaço você precisa? Quanto espaço você precisa para armazenar um número infinito? Quanto espaço eu preciso para armazenar esse negócio aqui? Não existe. Eu preciso de infinito espaço para armazenar número infinito. Eu não tenho infinito espaço. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: toda vez que aparece 0,1, toda vez que você faz uma conta com 0,1 no teu computador, ela é uma aproximação. Ela sempre é uma aproximação. Por quê? Porque eu não consigo guardar esse número de verdade no meu computador. Eu consigo guardar uma aproximação dele. Porque ele é infinito, certo? Ele é infinito. Uma hora eu vou ter que parar de armazenar. Eu posso armazenar quantos 0011001 eu quiser. Fazer uma conta enorme com esse monte de 0011. Mas uma hora eu vou ter que cortar. Uma hora eu vou ter que passar um traço e falar assim, não, a partir daqui eu paro. E onde eu passar esse traço e falar aqui eu paro, eu tô cortando, com certeza eu tô cortando mais. Eita, com certeza eu tô cortando mais informação que tava aqui. Com certeza. Tô jogando fora essa informação aqui. Certo? Então isso aqui é uma aproximação sempre. Por isso, vamos voltar no meu problema lá. Por isso que. Cadê? Deixa eu rodar de novo. Por isso que esse programinha dá esse problema aqui. Olha só. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que quando eu faço uma multiplicação por 0,1, 3 é fácil, certo? 3 eu consigo armazenar em binário. Mas quando eu pego 0,1 e multiplico por 3,
esse 0,1 não é exato. Não é exato. Então o resultado, porque eu não consigo armazenar 0,1 exatamente no meu computador. Então o resultado, 0,3, não vai ser exato também. E se você fizer a mesma conta com 0,3, faz depois com 0,3 essa conversão aqui. Você vai ver que 0,3 também é uma dízima periódica. E todos os múltiplos de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 são todos dízimas periódicas. 0,5 não, né? 0,5 dá para converter. Mas o resto não, o resto é dízima. Olha que loucura. E aí, o que acontece é que, como ele não armazena exatamente o valor, ele dá esse errinho aqui. Tá? Mas aí a pergunta que resta é como exatamente ele armazena esse valor, né? Como é que eu armazeno um float? Sei lá, se eu tenho um número como esse aqui. Onde que ele está armazenado, certo? Esse número com várias casas quebradas e várias casas decimais. O C, ele usa um padrão para armazenar números de ponto flutuante, né? O float, que a gente diz, que é o padrão, eu abri aqui no Wikipedia, I3E754, que é esse cara aqui. E é assim, ó, que ele armazena. Ó que legal. A gente consegue ver, né, exatamente como o C opera com esses caras com números fracionários, tá? E o que ele faz, só para você ter uma ideia, ele deixa... Bom, primeiro que o float tem 32 bits, certo? Se você quiser mais bits, se você precisar de um número maior, de mais precisão, você usa o double. Lembra do double? Ó, que é esse número de 64 bits. Ó, Double Precision Floating Point Format. É o double. Certo? Mas o float, olha só como ele armazena aqui. Ele deixa, de novo, o float pode ser negativo também. Então, o primeiro bit dos 32 aqui é sinal, se é positivo ou negativo. Aí ele armazena 8 bits para o expoente. O que é isso? Ele vai armazenar esse negócio em notação científica. Já viu aquela notação? Opa, cliquei no botão errado. Já viu aquela notação científica que é o seguinte? Sei lá, eu quero armazenar 0,356, alguma coisa assim. Tá? O que eu faço? Eu armazeno 3,56 vezes 10 elevado a menos 2, por exemplo. Tá certo? Ou então eu posso armazenar. Ou então se eu quero armazenar 1236,45, eu posso armazenar 1,23645 vezes 10 ao cubo. Tá certo? Essa é a notação científica. E aí o que ele está dizendo é o seguinte: ele está dizendo que esse expoente aqui, ele guarda. Esse expoente aqui, menos 2, esse expoente aqui, ele guarda 8 bits para representar ele. 8 bits. Tá? Então, com 8 bits, eu consigo representar quantos valores mesmo? 2 elevado a 8 valores. 2 elevado a 8 valores é 255 valores. Como eu tenho positivo e negativo, então eu consigo representar expoentes de menos 128 a mais 127. Lembra que tem o zero, então eu tenho um a menos aqui. Tá certo? Então, por exemplo, se eu quiser armazenar um número muito, muito, muito pequeno, por exemplo, 2 vezes 10 elevado a menos 128, esse cara aqui me deixa. Né? Eu posso armazenar. Menor que isso não dá. Do mesmo jeito, se eu quiser armazenar um número muito grande, como por exemplo 2 vezes 10 elevado a 127, que é um número gigantesco, eu posso armazenar aqui também. Tá? E aí, a fração ele armazena aqui. Tá certo? O resto da fração ele vai armazenar aqui. Como é que ele armazena essa fração? Em 23 bits, tem bastante casa decimal para armazenar essa fração, especialmente considerando que isso aqui vai ser multiplicado pelo expoente, que é um negócio bem grande. Então tem uma precisão grande no float, certo? Consigo fazer uma precisão grande. Olha só, ele botou esse 0,1 aqui e deu esse número aqui, né? Mas depois dá uma olhada nessa página aqui, ó, I3E754, se você quiser entender um pouco melhor. Tem versão dela em português, se quiser. Mas vocês sabem inglês também, né? Então tenta ver a versão em inglês, ó. A versão em português sempre é um pouquinho menor. Mas aqui ele tem uns exemplos, pelo menos. Então é legal você dar uma olhada aqui pra ver como é que ele faz. Tá legal? Dá uma olhadinha aqui depois. Mas é assim que funciona a conversão, então. Ou assim que o ponto flutuante é armazenado no teu computador. O mais interessante disso é que, daquele jeito que eu falei, 0,1 não tem como armazenar exatamente. Então sempre é uma aproximação. Tem que ser uma aproximação grande, né? Pode dar problema. Esse é o tipo de coisa que derruba a nave espacial e que, sabe, causa sérios problemas com frequência. Se você precisar de uma precisão muito grande,
lembrar sempre que esse cara aqui não é exato quando ele está armazenado no teu computador. Esse é um dos motivos porque é importante você entender como esses números ficam armazenados na máquina. Tá certo? Isso é bem importante a gente entender isso. Tudo bem, gente? Então, essa foi a aula sobre números fracionários em binário e representação de ponto flutuante computacionalmente falando. Tá certo? A próxima aula vai ser subtrator, que é o oposto do somador. Eu falei para vocês tentarem fazer, mas eu vou continuar, eu vou fazer aqui com vocês também. Tá legal? Então, até mais, bom resto de semana, pessoal.